Aleluia. Você queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor? Amém. Antes de orar, irmão Francisco, eu queria deixar um texto em Atos, capítulo número 10, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Atos, capítulo 10, versículo número 33, diz assim a palavra do Senhor. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Amém? Soberano eterno Deus, queremos nesta noite te glorificar mais uma vez. Aleluia, agradecer pela oportunidade. Nós já louvamos ao nome do Senhor, expressamos o nosso louvor ao Senhor, com gratidão, tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Agora, Deus, apresentamos a tua filha, irmã Francisca, São Amigo do bairro de Fátima, vai trazer para o nosso coração nesta noite que o Senhor preparou, ó Pai. Fala com ela, Pai, para que ela possa transmitir ao seu povo. Estamos aqui para ouvir tudo quanto o Senhor colocou no coração para trazer para a igreja do Senhor nesta noite. Estamos aqui, Pai, fala com ela e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Estar aqui, nosso pastor presidente que nos confiou estar aqui para trazer a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses capítulo 3, no tema da campanha. Louvo a Deus, pela vida do meu esposo que está me acompanhando, os meus filhos. Estamos debaixo da bênção do nosso pastor, para a glória de Deus, para juntos aqui adorarmos o nome do nosso Senhor. Filipenses capítulo 3, vou ler o versículo 12 até o versículo 14. Os irmãos possam acompanhar. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Aleluia, glória a Deus. E que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando ao nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Irmãos, palavra essa maravilhosa, quando nós vemos, Paulo escrevendo essa carta para a igreja de Filipenses, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação a essa igreja, e vendo que Paulo estava numa circunstância muito difícil, porque ele estava preso. Mas mesmo assim, Paulo estando preso, Paulo ele não olhou para a circunstância a qual ele estava vivendo, mas ele olhou para a vocação a qual o Senhor havia vocacionado a ele. Ele olhou para o chamado a qual o Senhor tinha feito a ele. E essa palavra ela me chama muita atenção, porque muitas das vezes nós ficamos olhando para a circunstância a qual nós estamos vivendo. Nós olhamos para o cenário aonde nós estamos. Nós olhamos para as nossas condições que nós estamos passando para fazer aquilo que o Senhor já nos mandou a fazer. E aí nós começamos a colocar muitas das vezes desculpas para não fazer o que o Senhor já nos mandou. O Senhor já nos convocou, o Senhor já nos capacitou, porque toda vez que o Senhor nos chama, Ele nos capacita. Ele não Aleluia, é verdade. Simplesmente para ficarmos fazendo aquilo que nós queremos, mas Ele nos chama para fazer aquilo que Ele quer. E Paulo aqui, ele vai dizer com muita humildade, ele vai dizer aqui que ele não é perfeito, mas que ele está buscando no Senhor. O que nós precisamos entender é que nós não somos perfeitos. Não existe ser humano perfeito. Se nós quisermos sermos perfeitos, nós temos que pedir ao Senhor para que nos transforme, nos mude e nos leve para o céu. Porque enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós seremos seres humanos imperfeitos.
A perfeição, ela só vem do Senhor. E nós somos vasos de barro. Mas dentro de nós é o quê? A presença do Senhor que é preciosa. Quando nós olhamos para um vaso de barro, muitas das vezes nós não damos nada por ele. Nós vamos olhar para o vaso de barro e nós vamos achar assim, este vaso ele não tem valor, este vaso não é bonito, este vaso eu não me interesso por ele. Mas quando nós vamos ver o que tem dentro desse barro, desse vaso de barro, que é um tesouro precioso, que é a presença do Senhor, aí nós então iremos entender que não é sobre nós, mas é sobre o que o Senhor é na nossa vida. É sobre o que Ele colocou dentro de nós para que nós venhamos fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Ele vai dizer, que Ele prossegue para o alvo. Ele vai, não julgo que haja alcançado, mas coisas que eu faço, Ele vai avançando, Ele vai prosseguindo para o alvo. E quando nós olhamos, irmãos, para as coisas deste mundo, nós começamos a ver que tem muitas coisas que nos faz procrastinar. Tem muitas coisas que nos faz parar, que nos impedem de avançar. E quando nós olhamos para essas coisas que nos impedem de avançar, nós precisamos colocar diante do Senhor. Nós precisamos olhar para as nossas circunstâncias e dizer, Deus, eu preciso prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Aleluia. Jesus. Não é, Senhor, pela minha força, não é pelo meu poder, não é pela minha condição humana, não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu sou, mas é pelo que o Senhor é na minha vida. Então, quando nós começamos a olhar para o Senhor e pedir ao Senhor em constante oração, em busca, falando diante do Senhor, colocando diante do Senhor as nossas dificuldades, colocando diante do Senhor os nossos problemas, colocando diante do Senhor aquilo que nós não conseguimos avançar, aquilo que nós não conseguimos muitas das vezes nos desprender, mas quando nós olhamos para o Senhor e pedimos, Deus, me ajuda, Senhor, a alcançar aquilo que o Senhor me tem dado. Me ajuda, Senhor, a não ficar neste mundo, a não perecer. Porque nós sabemos, irmãos, que tudo neste mundo aqui é perecível. Tudo aqui é passageiro, mas nós precisamos olhar para Cristo. Nós precisamos saber que Jesus, Ele está voltando. Jesus, Ele está voltando todos os dias. O Senhor Jesus, Ele está voltando para alguém. Todos os dias o Senhor Jesus está voltando, mas nós ficamos muitas das vezes desapercebidos. Nós, como igreja de Cristo, precisamos entender o grande amor do Senhor pelas nossas vidas. Aleluia! Paulo, quando ele escreve essa carta para a igreja de Filipenses, ele está dizendo para a igreja, não desista, continue, avance, não pare, olhe para o alvo, olhe para o seu chamado, olhe para o prêmio que você tem a receber, que é algo eterno. Não pare no caminho, não desista na caminhada. Muitas das vezes, irmãos, nós vamos ver pessoas olhando para as coisas deste mundo, olhando para o que o mundo oferece e deixando de olhar para aquilo que é eterno. E quando começamos a olhar para aquilo que este mundo oferece, nós começamos a perder o foco, nós começamos a perder o alvo, que é o céu. E quando o crente ele perde o alvo, que é o céu, ele começa então a se desviar do propósito ao qual o Senhor chamou. Ele começa então a buscar no mundo o prazer que a carne deseja e esquece de olhar para aquilo que o Senhor já colocou na nossa vida, aquilo que o Senhor já nos entregou, que é a nossa salvação. Paulo vai dizer que ele já é prisioneiro, ele já é preso por aquilo que Cristo deu, ou seja, pela salvação que Cristo havia lhe dado, havia lhe concedido. E ele está ali preso naquela, na cadeia ali, mas aquilo ali não impede ele de falar de Jesus. E quando eu comecei a ler esse texto e olhar para Paulo ali preso,
mas se preocupando com a igreja que estava lá fora. Glória a Deus, aleluia. Olhando para essa situação, talvez os irmãos que estavam lá fora estavam melhor do que Paulo, que estava preso. Mas só que Paulo, ele estava espiritualmente melhor do que os irmãos que estavam aparentemente livres, porque a liberdade que eles tinham de poder ir e vir para a sua casa, para o seu trabalho, para fazer as coisas que eles gostavam de fazer, não muitas das vezes lhe dava aquela liberdade que Paulo tinha ali dentro da prisão, que era o quê? Buscar o Senhor. Paulo estava ali buscando, orando pela igreja, orando constantemente. Ele vai dizer: eu oro todos os dias por vocês. Então, irmãos, o segredo para nós estar bem não é ter status, não é ter dinheiro, não é ter um bom emprego, uma ótima faculdade, não é ter nada que esse mundo oferece, mas é ter a comunhão com o Senhor, é ter intimidade com o Senhor, é poder dobrar os joelhos diante do Senhor e saber e ter a convicção que Ele está ali juntinho de você, você sentir a presença dEle. Irmãos, não há dinheiro que pague a presença do Senhor Jesus na nossa vida. Às vezes as pessoas podem estar lá fora aparentemente felizes, porque tem muito dinheiro, porque conquistou o carro do ano, o emprego, aquilo que almejava, ele conseguiu conquistar. Mas a salvação, irmãos, a salvação é o que nós temos de mais precioso. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma? Aleluia. O que adianta ter tanto dinheiro, ter tanto recurso, mas não ter aquilo que o Senhor Jesus já nos entregou na cruz do Calvário, que é a salvação? E aqui Paulo vai dizer que tinha pessoas ali que eles estavam amando a si mesmo, estavam amando as próprias coisas, estavam só olhando para as coisas deste mundo e amando e se prendendo. E quando as pessoas começam a se prender às coisas dessa terra, começa a esquecer as coisas do céu. Os irmãos podem ter experiência, porque eu tenho experiência com o Senhor dessa forma. Quando eu não estou, irmãos, orando, jejuando, buscando ao Senhor, eu sinto que eu começo a olhar para as coisas que eu não deveria olhar. Eu começo a olhar para os erros dos outros. Eu começo a esfriar, não querer mais ir para a igreja, nos cultos. Os cultos começam a ficar monótono. Os cultos começam a ficar, aquele irmão que vai cantar, aquele irmão que vai pregar. E quando o Senhor começa a me impulsionar a orar, o Espírito Santo, e eu começo a orar e buscar, e eu começo a ver os meus erros, eu falo: meu Deus, me perdoa. Eu estava olhando para isso, eu estava olhando para aquilo, às vezes olhando para a quantidade de pessoas que estão na igreja, às vezes olhando para coisas que eu não deveria olhar, e aí eu começo a enxergar através do Espírito Santo os meus erros. Verdade. Não tem como, irmão, você enxergar os seus erros sem ser através do Espírito Santo. Verdade, meu Deus. Por isso a importância que nós temos, e Paulo vai dizer aqui, de nós estarmos orando, de nós estarmos buscando pela presença do Senhor. E Paulo vai dizer que nós precisamos ser imitadores dele. Irmãos, isso é muito importante. Isso é muito sério. Nós sermos, irmãos, referência para alguém. Nós sermos exemplo para alguém. Será que nós temos sido? Será que nós podemos dizer assim: não, eu tenho falha, eu sou ser humano imperfeito, mas eu tenho buscado o Senhor para me limpar, para me transformar. Eu tenho buscado o Senhor para me lapidar. Porque é importante, irmãos, não é nós termos pecadores, nós termos imperfeitos. Isso não é a importância. A importância é nós reconhecermos e querer mudar. Porque não adianta nada eu saber que eu sou imperfeita, que eu tenho erros, mas eu simplesmente dizer: eu sou assim mesmo. Isso é o meu jeito. Tem gente que fala: esse é meu jeito de falar, esse é meu jeito mesmo de agir, essa é a minha maneira. Irmãos, não existe um evangelho
que Jesus Cristo não vai entrar na minha vida e na sua vida, e que não vai haver mudança. A palavra do Senhor vai dizer que a fé sem obra é morta. Se eu digo que eu creio em Cristo, que eu tenho fé em Cristo, e se eu não tenho a minha vida transformada, se eu não tenho a minha vida mudada pelo poder da palavra de Deus, então eu não tenho a fé viva em Cristo. Então eu não fui justificado por Cristo, porque Cristo, irmãos, Ele vai nos justificar com o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Mas esse sangue precioso, Ele vai me limpar. Ele vai limpar você. E sabe por que nós não desistimos? Não é porque nós somos os melhores crentes, ou porque nós somos os super mulheres, super homens. Sabe por que nós não desistimos? Porque o Espírito Santo de Deus foi colocado dentro de nós. Aleluia! O Espírito Santo de Deus é que nos impulsiona a não parar, a não desistir. Então, quando eu não estou olhando para o alvo que é Cristo, quando eu perco o foco da salvação, eu começo agora a olhar para as coisas que eu não deveria olhar. E quando nós começamos a olhar para aquilo que nós não deveríamos olhar, aleluia, olhamos para os erros das pessoas, olhamos para as falhas dos outros e esquecemos de olhar para nós. Só que o Espírito Santo, irmãos, quando Ele habita dentro de nós, Ele é tão lindo, Ele é tão perfeito, que Ele é um espelho na nossa vida. Verdade. Ele é um espelho na nossa frente. E quando nós estamos em comunhão com Ele, Ele começa a nos mostrar quem nós somos. Verdade. Quão pecadores nós somos, quão falhos nós somos. Então, irmãos, quando nós começamos a olhar para o Espírito Santo de Deus, fica até difícil, irmã Ana Paula, querer falar alguma coisa contra o meu irmão. Verdade. Porque ele vai dizer para mim o quão miserável eu sou, o quão pecadora eu sou, mas a infinita graça do Senhor me alcançou. Oh, glória! Aleluia! Nos alcançou, e por isso o motivo de nós estarmos aqui. E eu acho tão interessante, irmãos, esses dias o Senhor tem falado comigo muito a respeito do amor de Deus para a nossa vida. E aí o Senhor, Ele começou a ministrar muito meu coração essa semana, um amor assim tão grande. Eu estava uns dias assim que eu não estava orando o suficiente quanto o Senhor estava me chamando. Tem aqueles dias que o Senhor te chama pela madrugada para orar e você me fala umas desculpas, uma justificativa que só você aceita, né? Mas o Espírito Santo não aceita. Verdade. E aí esses dias o Senhor me chamando para orar de madrugada, eu não vou orar não, porque meu filho está passando mal, eu estou sem dormir, eu estou dormindo mal, eu estou toda hora acordando, não vou orar não. Eu vou ficar aqui, dormir mais um pouquinho, que eu tenho que acordar cedo para levar o menino para a escola. Só que no dia, irmãos, que eu decidi ouvir e obedecer, foi assim algo tão surreal, que na hora que eu dobrei os meus joelhos, eu senti uma presença do Espírito aleluia. Santo. Eu falei, Deus, como eu sou falha diante do Senhor. O Senhor queria aqui me abraçar com o seu infinito amor, e eu estava ali olhando para a minha necessidade. Aleluia. Eu estava olhando ali para o meu sono, para o meu cansaço, e o Senhor Espírito Santo está me chamando para aqui, para me abraçar, para me mostrar o seu amor, o seu cuidado, a sua misericórdia para a minha vida. E ali, irmãos, eu fiquei constrangida pelo amor infinito do Senhor. Verdade. Pelo amor grandioso do Senhor, eu fiquei constrangida. E eu disse, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque eu não ouvi, eu não obedeci. Porque muitas das vezes nós até ouvimos, mas o importante, irmãos, não é ouvir. Porque ouvir, todo mundo pode ouvir o Senhor falar, mas o que importa é obedecer. Aleluia. Se nós obedecermos a voz do Senhor e não resistir, irmãos, o Senhor vai fazer coisas grandiosas. Aleluia. Na nossa vida, na nossa família, através de nós. Mas o que nós precisamos é olhar para o alvo. Não podemos perder, irmãos, o foco. O foco não é eu granjear bens nessa terra. O foco não é as bênçãos que o Senhor me dá. O foco não é esse, irmãos. O foco é a eternidade. Aonde que nós iremos passar
Verdade. É só o que os olhos podem ver, é só o que a mão pode tocar, mas a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que esperar aquilo que nós não conseguimos ver, aquilo que não é passageiro, aquilo que é eterno. É isso que nós precisamos. E aí, Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Filipenses, para despertar a igreja, para estar ali incentivando a igreja com muito amor, com muito zelo, com muita humildade, falando para a igreja: não pare, não pare, não desanime. E eu tenho certeza, irmãos, que durante toda essa campanha, os irmãos foram despertados. Aleluia. Os irmãos foram edificados. Aleluia. Porque essa palavra aqui, irmãos, é uma palavra que nos edifica. É uma palavra, irmãos, que nos alimenta. Verdade. E que nos dá combustível para prosseguir, para não parar, para não desanimar. Porque aqui está dizendo, irmãos, que Ele vai voltar. Ele vai voltar e Ele vai transformar as nossas vidas. Ele vai transformar o nosso corpo. Isso aqui que é corruptível vai ser transformado. Vai ser, irmãos, modificado. Nós estamos aqui nessa terra apenas de passagem. Tem muitas pessoas que estão acreditando mais nisso. Até mesmo, irmãos, dentro da igreja, tem pessoas que não acreditam ou que não mais esperam a volta de Cristo, porque perdeu o alvo. Aleluia! Porque deixou que as coisas deste mundo tirassem o foco, trouxesse a eles distração. Porque hoje em dia, irmãos, tem muita distração. Tem muita coisa que, se a gente for olhar, nós vamos passar horas e horas ali e nós vamos ver que não valeu a pena. Depois a gente vai pensar: nossa, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo outro, mas eu sentei aqui e quando eu pensei que não, já passou-se 1 hora, 2 horas, e eu não fiz nada do que eu tinha que fazer. Porque, irmãos, o nosso adversário, o inimigo da nossa alma, ele não está preocupado de nos tirar da casa do Senhor, daqui de dentro da igreja. Não é essa. Mas a preocupação do nosso inimigo, a preocupação do nosso inimigo é tirar o nosso alvo, é tirar a nossa visão do reino, é tirar o nosso foco daquilo que nos leva para o céu. Porque, irmãos, não adianta eu estar aqui na casa do Senhor, mas quando eu sair da porta para lá, eu fazer coisas que não agradam ao Senhor, eu simplesmente servir ao Senhor de aparência, simplesmente ter uma carteirinha de membro, dizer que eu faço parte da Assembleia de Deus, mas não ter uma vida com Deus, uma vida de renúncia, uma vida de busca a cada manhã, a cada dia, pela presença do Senhor, aquilo que o Senhor Ele tem para nos dar. Porque muitas das vezes, irmãos, nós achamos assim: eu estou fazendo, né? Estou indo para a igreja, eu estou congregando, eu estou fazendo o que o Senhor quer, mas algo o Senhor quer a mais de nós. O Senhor não quer só que nós venhamos ter Jesus para nós, porque é muito fácil, né? Eu estar na presença do Senhor, é muito maravilhoso, é muito glorioso, eu estar salva, a minha família ser salva, mas não tem que acabar em mim, irmãos, não tem que acabar na minha família. Tem que ser, irmãos, levado para outros. Nós precisamos sair das 4 paredes e entender que o amor de Jesus, Ele é para mim, mas Ele também é para o meu próximo. E aí nós vamos ver que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, e o próximo como a nós mesmos. Então, se eu quero ir para o céu, eu também preciso, irmão, levar essa palavra que me salvou para aqueles que precisam de salvação. E aqui o apóstolo Paulo, mesmo dentro da prisão, ele estava ali escrevendo carta, porque ele precisava dizer para a igreja de Filipenses: não se corrompa, não se deixe levar por falsos ensinamentos, não se deixe ficar
distraído pelas coisas que estão acontecendo em volta de vocês, mas olha para o alvo, olha para Cristo, olha para aquilo que o Senhor Jesus te chamou para ser servo do Senhor, para não fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade do Senhor, porque o Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho não é eu estar aqui na casa de Deus fazendo a minha vontade, não. A vontade do Senhor, ela tem que prevalecer na minha vida. E muitas das vezes a vontade do Senhor vai doer. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos renunciar. Renunciar ao nosso eu, renunciar à nossa vontade, renunciar àquilo que a nossa carne agrada para estar fazendo. A nossa carne só quer coisas confortáveis para ela, só quer prazer. Mas o Senhor nos chama para uma renúncia com Ele. O Senhor nos chama para priorizar Ele, para um compromisso. Um compromisso onde nós precisamos olhar para Ele e dizer: Deus, o Senhor é prioridade na minha vida. Não importa, Senhor, o que vão me oferecer, não importa o que vão me entregar. O que importa, Senhor, é que o Senhor está na minha vida e que o Senhor vai fazer na minha vida e o que o Senhor quer que eu faça, mas eu não quero perder a salvação. Eu sempre falo para o Senhor: Deus, não me permita perder a minha salvação, porque muitas das vezes a gente vai achar, irmão, que está tudo bem. Nós vamos achar assim que nós estamos servindo ao Senhor e que o Senhor está se agradando de nós, mas muitas das vezes nós não perguntamos para Ele: Senhor, está tudo bem comigo? O Senhor está se agradando do que eu estou fazendo? A maneira que eu estou te servindo, a forma que eu estou fazendo, é essa que o Senhor quer? Ou o Senhor quer que eu mude? O Senhor quer que eu faça de outra maneira? Nós queremos muito bem, irmãos, viver no nosso conforto. Nós não queremos sair do nosso conforto. Mas eu não quero pregar a palavra do Senhor, porque o Senhor disse que eu vou pregar, mas eu não quero. Aí resiste o chamado. O Senhor disse que eu vou louvar, mas eu não quero louvar não. Deixa o outro fazer, porque o outro faz melhor. O Senhor me chamou para fazer isso, eu não vou fazer não. Deixa que o outro faz. Irmãos, nós somos servos. Aleluia! Servos do Deus vivo, servos do Deus Altíssimo. E tudo que nós fazemos aqui, irmãos, é para demonstrar que nós temos a nossa fé viva em Cristo Jesus. E a nossa fé viva em Cristo Jesus vai ser mostrada pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos, não para nos vangloriar, mas para glorificar o nome do Senhor. Podemos ser pessoas simples, sim. Podemos ser vasos de barro que nem tem aparência, que nem tem formosura, sim. Mas não importa quem somos nós, importa quem está dentro de nós. Importa é o nosso Deus nos chamar para fazer algo e nós sermos úteis para Ele. E nós dizer: eis-me aqui, Senhor. O Senhor quer que eu fale com quem? Do teu amor? É com mendigo? Então eu vou falar. É pregar a tua palavra onde o Senhor me mandar? Eu vou fazer. É simplesmente ser um servo do Senhor, aonde alguém vai olhar para mim e vai dizer: aquela ali é uma mulher de Deus, aquele ali é um homem de Deus. Eu quero ir servir a Deus assim como ele, assim como ela. Irmãos, não importa qual é a maneira que Deus vai nos usar, mas o que importa é que nós venhamos levar mais almas para o reino de Deus. Aleluia! Que nós venhamos ganhar mais almas para o reino de Deus, porque assim como eu quero ir para o céu, você quer ir para o céu, tem muitas almas lá fora precisando de Jesus, precisando que eu e você fale do amor de Deus, fale da palavra de Deus, fale daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Talvez somente o nosso testemunhado que Ele já fez vai ser suficiente para uma alma ser salva. Então, irmãos, vamos olhar para o alvo que é Cristo. Não vamos desanimar na caminhada. Pode vir a luta que vier, pode vir a circunstância que vier. Não vamos parar. Não vamos desanimar, vamos prosseguir, porque tudo que está aqui neste mundo, irmãos, é passageiro. O céu é eterno.
O céu nos espera algo ali que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou até o nosso coração, mas nós não podemos parar de desejar, de almejar a glória que está reservada para nós. Não vamos perder o nosso foco, não vamos parar de adorar o nosso Deus. Aleluia, vamos continuar louvando ao nosso Senhor. Eu quero chamar o cantor aqui para estar louvando, né? Ao Senhor. Aleluia. Tem alguém nessa noite aqui, irmãos, com o pastor permite fazer o apelo. Tem alguém nessa noite aqui que quer aceitar Jesus? Que você ouviu essa mensagem de Jesus, a qual nós temos que olhar para o alvo que é Cristo, e nós precisamos focar na salvação que é eterna. Se tem alguém aqui que quer esse Jesus Cristo, que quer o seu nome escrito no livro da vida, a palavra do Senhor é bem sucinta quando ele diz que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aleluia. Vamos ouvir o cantor. Se não tem, que Deus abençoe. Aleluia. Esperando alguém que socorrer. Quem por me passou não me ajudou, mesmo vendo eu a ponto de morrer. Me disseram que enquanto eu estava ali, viajante de bondoso coração, me vendo caído sobre aquele chão, se encheu de uma profunda paixão e olhou, chorou com amor e falou: vai ficar tudo bem. Olha só, o pior já passou. Me pôs em teus braços, curou minha ferida, nas garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave eu posso ouvir, dizendo que ainda não era no fim. Salvou minha vida esse dor. Sabia? O meu grande herói, o meu grande herói não tinha acabado. A natura presente tem espada e escuro. O meu grande herói era um dia que sei, mas você todo escuro de tudo. O meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte e eu nem vi o rosto dele. O meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e foi do céu. Ao nome de Deus, Jesus Cristo é o nome dele. Aleluia!
abraçou, me pôs em teus braços, curou minha ferida, das garras da morte ele me arrancou. Sua voz tão suave eu posso ouvir, dizendo que ainda não era o fim. Salvou minha vida e socorro o meu grande herói. Não tinha pegado fogo, a armadura que eu usei, te preparei tudo. O meu grande herói era humilde e eu venci, mas no céu errei, todo escuro e muito. O meu grande herói mudou mesmo a minha sorte, me arrancou das mãos da morte, eu nem vi morrer. Meu grande herói, meu amigo mais fiel, me salvou e pôs no céu, Jesus Cristo nome. Jesus Cristo é o nome dele. Meu grande herói. Aleluia. Glória a Deus. Quem pode dizer amém? Amém.